Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos falando diretamente aqui dos estúdios da Folha de Franca, para vocês da Estação Gospel. Hoje, uma live muito especial. Estamos aqui com um convidado para lá de especial. Já vamos estar apresentando ele para vocês. Inclusive, hoje estamos tendo também o privilégio de estar aqui ao meu lado, Joelma Hospedal, essa figura imponente que está aqui comigo hoje. Modéstia à parte, estou até um pouco acanhado, mas estamos aqui também para falar um pouquinho sobre um grande evento, um dos eventos mais tradicionais de Franca, que é o Comadef, e na pessoa do pastor Cristóvão Ferreira, ele que é o coordenador do Comadef há mais de 11 anos, também líder da Umadef. Nós vamos falar um pouquinho não só do Comadef, mas também da história de vida dele. E na introdução aqui eu já quero aproveitar para receber ele, juntamente com a Joelma e também a Ana Clara, que está aqui nos bastidores, sempre dando aquele toque bem ajustado para nós aqui na qualidade. Primeiramente vamos às damas, né, pastor Cristóvão? Joelma Hospedal, obrigado por estar aqui comigo, que a gente possa usufruir deste momento da melhor maneira possível. Obrigada, Josué. Olha, paguei só R$15 para receber todos esses elogios, viu, gente? É baratinho, tá incluso no pacote, mas muito obrigada pelas suas palavras. Um prazer enorme estar aqui, conhecê-lo pessoalmente. Josué, obrigada pelo convite de participar dessa entrevista que eu tenho certeza vai ser enriquecedora. Nós já batemos um papinho antes, conversamos um pouco e já tá bom demais da conta, viu, gente? Sem dúvida, aqui nos bastidores a gente já teve conversando um pouquinho com o pastor Cristóvão, e como a Joelma de antemão não conhecia um pouco da história dele, a gente quer aproveitar justamente isso. Eu vou começar aqui recebendo ele, agradecendo de antemão pela amizade, primeiramente, pelo companheirismo. A gente já se conhece aproximadamente uns 3 anos, eu acho, se eu não estiver errado. E fui, na verdade, liderado por ele por um bom período. Aprendi muito, aprendi na pele, literalmente. Mas louvo a Deus por tudo, por todo o conhecimento, por todo o aprendizado. E agradeço ao Senhor, não só por estar aqui conosco, mas por essa parceria que o Comadef já tem fechado conosco, com a Estação Gospel, com a Folha de Franca. E eu creio que essa parceria ela vai agregar muito, muito para o reino de Deus. Seja bem-vindo, pastor Cristóvão. Obrigado. A paz do Senhor. Obrigado, Josué. É uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês também desse momento muito especial. Mais feliz ainda em poder ser sabatinado ou ser entrevistado por esse fenômeno que é a Joelma. Quero agradecer a todos pelo carinho, quero também agradecer a Ana, que é da técnica. Estamos aqui à disposição, tenho certeza que vai ser muito importante esse trabalho de hoje. Sem dúvida. Pastor Cristóvão, vamos começar um pouquinho. Talvez todo mundo pega você como uma figura só de referência sobre o Comadef, mas poucos conhecem talvez a trajetória sua, né? Acho que seria interessante começar justamente pela sua formação, por tudo que você é, apresentando um pouquinho para aquelas pessoas que talvez não conheçam a sua vida e só vê você como o líder ou o coordenador do Comadef. Conte para nós um pouquinho como foi a sua trajetória, assim, da infância até vir a Franca. Você não é de Franca, né? A maioria das pessoas, Josué, eles não têm noção exatamente dos bastidores da minha vida, né? Até pelo sotaque você percebe, eu não sou exatamente francano, que também não sou paulista ou paulistano. Eu, na verdade, nasci na cidade de Itabuna, lá no estado da Bahia, uma cidade aproximadamente do tamanho de Franca, 380, 370 mil habitantes. Sou o 5º filho de uma família, né? O caçulinha, né? Sou caçulinha. Então, filho de Edna e de Cosme, não comuns para a cultura nossa lá da época. Eu sou o caçulinha, o 5º filho da família, né? Temos a Cleonice, que é a guerreira, a única mulher da família. Depois veio o Carlos, Clóvis, Sérgio e por último eu, o caçulinha. A minha mãe também já havia perdido 2 filhos homens. Na prática, o meu nascimento foi um milagre, porque o médico já disse que ela não poderia mais gerar filhos. Então, depois da perca de 2 filhos, surge eu como a rapinha do tacho aí, dentro dessa família tão abençoada. Que maravilha. Olha só, então, lá, fora que a gente está falando de um lugar que tem uma diferença muito grande de culturas, né, vamos dizer. Lá na Bahia, para você, a sua infância até a sua adolescência, ela foi totalmente vivida lá, né? Como que foi o Cristóvão ser moldado adolescente? Para aqueles que é da Unijadef aí, né, pastor Cristóvão? Talvez deve estar perguntando, quem que foi o Cristóvão na adolescência? Como que foi? Essa pergunta ela é muito interessante, viu, Josué e Joelma? Porque, na realidade, trata de um fato de infância que me orgulha muito hoje, mas que, na verdade, foi um período de grande dificuldade e aprendizado para todos nós.
porque nós viemos de uma família muito simples, né? A linguagem mais popular, pobre, né? Uma família pobre. E como todas as famílias, infelizmente, o meu pai e minha mãe, eles romperam o relacionamento. E o meu pai deixou a minha mãe com 5 filhos, não deu assistência, e para a cultura da época, a mulher, ela era criada para casar com 13 anos. Nossa. Porque como os pais não tinham condição, Joelma, de poder cuidar, então os pais, infelizmente, queriam alguém que pudesse prover o necessário. Quando era mulher, qual que era a cultura? Casamento. E foi isso que aconteceu com minha mãe. Com 13 anos ela casou, gerou essa família e não se preparou para o mercado de trabalho, não estudou. A cultura da época, quem aprendesse a ler já era um grande sucesso. A maioria não tinha nem a 5ª série, né? E esse foi o contexto. A minha mãe teve que ir para o mercado de trabalho, aprender, trabalhar como lavadeira na época. Eu me lembro que ela pegava as roupas, né, dos seus patrões, das suas patroas, colocava uma bacia na cabeça. Era assim, não tinha tanquinho, não tinha máquina de lavar. E ela colocava a bacia na cabeça. E às vezes, para poder observar os filhos, ela fazia um trajeto, passava na porta de casa sem poder entrar, com a bacia de roupa na cabeça, dizia: mamãe está trabalhando. Aí mas está de olho. Mas está de olho. Então falava para a irmã mais velha: cuida dos meninos. E eu lembro que isso aí é muito forte na minha mentalidade, porque com a visão que eu tenho de vida hoje, eu consigo imaginar o quão grande foi aquela mulher. Isso tudo foi na Bahia? Isso tudo foi na Bahia, a minha infância, onde eu fui gerado, onde eu fui formado, lá na cidade de Itabuna. Então essas memórias estão muito frescas em mim. E foi a partir daí que surge uma outra etapa da minha vida, aonde por falta dessa assistência familiar, da presença de um pai, de um provedor psicológico, de um provedor financeiro, de um provedor estrutural, que é o que o pai deve representar dentro de um contexto de família, dentre outras coisas, os filhos foram criados às soltas. E dentro dessa situação surgiu aí algumas vertentes e naturalmente acontece o que acontece em toda família, a desestrutura em todos os setores, né? A minha irmã, por exemplo, ela engravidou com 15 anos, ela foi mãe muito nova e não teve condição de dar a criação necessária para o filho, até mesmo porque era uma adolescente cuidando de uma criança. Essa é a realidade, né? Um outro irmão meu, já era um pouco mais velho, conseguiu estudar, se formar. Ele se formou em agrimensor, depois passou num concurso, tornou-se sargento, exerceu carreira, depois ficou como tenente. Ele era o exemplo, o esteio da nossa família. E é lógico que todos nós queríamos seguir o caminho dele. Mas por uma família ser muito pobre e não ter os mecanismos de formação, as facilidades de hoje, fazer faculdade na época era para filho de rico. E eu tinha uma irmã que ela trabalhava arduamente e duramente no comércio, e ela conseguiu formar esse único irmão, que até hoje é a maior referência que nós temos na família. E eu me orgulho muito da minha irmã, a Cleo, carinhosamente Cleo, porque ela conseguiu, com todo o seu esforço, fazer o papel de irmã, mãe e seu apoio que a gente precisava naquele momento. Mas foi a parte boa da nossa família. Todos os outros trilharam os caminhos que não foram bons, inclusive eu, já com 10 anos de idade, por falta dessa assistência, acabei me envolvendo no mundo das drogas, dos vícios, e a partir de aí, tendo até os meus 16 anos, uma trajetória assim, que não é muito confortável de ser falada, né? Muito mas novinho, né? A gente sabe que quando o pai não dá assistência, quando a família não dá assistência, é muito difícil. Você que me ouve, você que nos assiste, mundo das drogas, do vício, prisão, cadeias, mas graças a Deus, eu venci, viu, Joel? Eu venci, viu, Josué? E estou aqui para contar um pouquinho dessa história. E como você fez para se desvencilhar? Porque o universo das drogas, ele é complicado e uma vez que se entra é muito difícil sair. A gente conhece muitas histórias tristes. Você não está no final, mas tem uma trajetória bonita e feliz. Mas como que você conseguiu se livrar disso? Joelma, na realidade, eu tenho um contexto assim, até bem amplo de família. Por quê?
além de ter esse contexto cultural, nós temos o contexto religioso, ao qual nós respeitamos bastante. Mas o meu, ele vem numa linha dupla, numa pista dupla. Por quê? Por nascimento, eu nasci, cresci e desenvolvi em um centro de candomblé. Porque o meu lar, além de ser um lar com todas essas deficiências, tínhamos por natureza, a questão da Bahia, a questão cultural, a religião do candomblé. Embora fosse aberto para todas as religiões, o candomblé era a religião predominante na minha época, né? E eu me recordo que a minha mãe, com todos os seus esforços e com a sua religião, que na época era a religião da nossa família, ela fez de tudo para poder conseguir melhorar o comportamento todo da família, em particular o meu. Então ela tentou como mãe, ela tentou com os professores da época e depois tentou com uma religião. Então ela usou todos os instrumentos da religião que são necessários, baseados na cultura, para fazer essa transformação. Mas essa transformação não aconteceu. Como que ela se deu na minha vida? Havia um jovem por nome de Saulo. Eu acho que na época ele tinha 8 anos de idade e morava do ladinho da minha casa. E a mãe dele era evangélica, ela era cristã. O nome dela era Dona Cleusa. E eu me lembro hoje, porque a família tinha um pouquinho mais de estrutura, ela foi a primeira a ter a televisão na rua, sabe, aquela televisão preto e branco, e ela deixava a janela aberta, que era pra gente ir e dar uma bisbilhotadinha, dar uma assistida, sabe? E por conta dessa estratégia, a gente ficava assistindo ali a televisão pela janela, ela fazia pipoca e ela era cristã. Ela começava a cantar uns hinos de igreja, começava a falar. Estava evangelizando. Ela estava evangelizando, mas nós não tínhamos a mínima noção. A gente ia lá por causa da pipoca, do quisuque de 25 centavos, que eu lembro até. Era quisuque, a marca era quisuque. O atrativo. O atrativo, sabe? Mas com isso ela ia evangelizando, trazendo as crianças para perto. E aí sempre quando tinha uma festa voltada ao público infantil na igreja, ela pedia para poder levar. E aí eu comecei, a princípio, visitar a igreja evangélica, era a igreja batista tradicional, lá na Praça da Califórnia, chamada Feirinha, né? A Feirinha da Califórnia. Então, a partir de aí, eu comecei a ter um encontro com um novo. E foi a partir de então que esse Saulo me evangelizou e eu pude ter o primeiro contato com um outro tipo de fé, apresentando para mim um outro Deus que não era o Deus que eu servia. E foi a partir de então, nesse contato, que eu tive o conhecimento com a fé cristã e eu conheci Jesus. E inicia, através da fé, esse novo processo de transformação na minha vida. E não por acaso tem um nome bíblico, o amigo que te conduziu para uma vida religiosa diferente e que acabou por te salvar. Isso. Porque o mundo das drogas provavelmente consumiria, não fosse isso, né? Bom, e aí você ingressou, conheceu, imagino que depois você já ingressou e se tornou evangélico. Isso. Lá na Bahia ainda. Tudo isso na Bahia. E dali para frente, como é que foi? O interessante, que eu acho que seria bom frisar para o pessoal, é que nesse processo de transformação de fé, existem vínculos muito fortes. Então eu tinha vínculos muito fortes. A partir do momento que eu comecei a frequentar ambientes diferentes, eu fui perdendo um tipo de vínculos e de amizade e gerando outros tipos de vínculos e outros tipos de amizade. Então, de repente, você que nos ouve, que nos vê, que está participando, vai ser muito difícil você vencer as drogas, o vício, o álcool, vencer toda essa trajetória, frequentando os mesmos ambientes, andando com os mesmos amigos e indo para todo lugar. É inevitável. Se você quer chegar aonde ninguém chegou, você tem que fazer o que ninguém fez e tem que frequentar um outro ambiente. Então não estranhe se nesse processo de superação você começar a perder algumas pessoas. Com certeza, Deus vai colocar outras no seu caminho. Isso que você coloca é interessante porque muita gente talvez acha que é difícil sair da situação, mas esquece que os iguais se atraem. Se você vive num ambiente igual que você já é, a tendência é você permanecer naquilo lá, né, Cristóvão? Então, o que você colocou, isso é fato. A gente tem que buscar um ambiente novo para que a nossa alma possa respirar um lugar novo, possa descobrir algo novo. Como o senhor colocou aqui,
e a Joelma falou, depois desse período que você teve lá na Bahia, você teve um processo que você veio para o estado de São Paulo, né? Vamos trazer você agora para São Paulo aqui um pouquinho, porque o tempo realmente é escasso e a gente tem que discorrer. Aqui em São Paulo, qual foi o seu primeiro lugar, seu primeiro contato? Como que foi você vindo para São Paulo? Olha, Joelma, essa história daria um livro, viu? Porque na realidade, nesse processo de transferência, um dos nossos irmãos veio. E é normal que quem vem para o estado de São Paulo, ele vem por alguns fatores. Eu quero destacar apenas um deles. A busca de oportunidades, a busca de um mercado de trabalho, a busca de sair da pobreza. E um dos fatores que me trouxe para São Paulo foi isso, a possibilidade de viver um novo, porque os meus vínculos eram muito fortes, mas eu estava disposto a mudar. Então surgiu essa oportunidade, existia um irmão aqui em São Paulo, que já estava aqui também anteriormente, e por conta disso inicia minha trajetória em São Paulo. Porém, Joelma, a transformação, quando ela surgiu? Quando, com essa estratégia evangelística da Cleusa, o Saulo me convidou para um culto. E aí eu fui ao domingo. E no domingo, um dos jovens que estavam comigo, que inclusive era de uma vida ruim, ele recebeu Jesus no seu coração antes. E no dia do batismo dele, nós fomos acompanhá-lo, porque era uma pessoa de muita referência nesse mundo um pouquinho tenebroso. Então nós fomos acompanhá-lo, e quando ali estávamos, no batismo dele, o pastor, ele começou a ministrar e fazer um apelo, e eu me lembro que era uma igreja grande, e que tinha um tanque batismal assim de vidro, e a gente percebeu que na hora que ele desceu, toda a igreja se emocionou, porque era alguém que vinha de uma vida pregressa, e que agora com aquele ato do batismo, ele estava confessando que queria viver uma novidade de vida. E quando aquele cerimonial aconteceu, o pastor começou a perguntar: alguém aqui gostaria de receber Jesus em seu coração e viver uma nova vida? E tudo que eu buscava, Joelma e Josué, era uma nova vida. Mas todas as ferramentas que a minha mãe e eu e os irmãos usamos era incompatível. Mas eu achei naquele dia uma oportunidade. Eu disse: eu quero esse Jesus. E aí eu levantei as minhas mãos, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, ainda lá na Bahia. E 30 dias depois de eu ter dado esse primeiro passo e não me envergonhar dos outros colegas que estavam fazendo chacota, porque agora nós tínhamos uma nova fé, uma nova crença. Você que está nos ouvindo, não tenha vergonha da sua fé, seja ela qual for. Eu servia ao Espiritismo no Candomblé, mas quando eu recebi Jesus e eu descobri que Ele poderia mudar minha trajetória de vida, eu não tive vergonha. Eu abracei essa oportunidade e ela foi importante nesse processo de transformação. 30 dias depois, eu recebi a oportunidade de vir para São Paulo, estar com esse irmão meu, e eu já vim com a minha fé transformada. E chegando em São Paulo, eu procurei uma igreja evangélica e dei seguimento à minha trajetória de aprendizado e crescimento numa nova cultura, numa nova fé e num novo modelo de vida. Que bonito isso. Eu tenho certeza que vai inspirar muitos dos que estão nos ouvindo. Uma história muito bonita, pastor. Sem dúvida, sem dúvida. Para você que não conhecia essa história, hoje essa oportunidade está sendo entregue para você, e o efeito realmente do batismo dele reverberou sobre muitas vidas, hein? A sua foi a primeira, e a gente louva a Deus por isso, pastor Cristóvão. Sei que muitos estão ansiosos para a gente adentrar ao assunto do Comadef, muita gente está com essa expectativa, a gente vai chegar lá, mas vamos chegar agora um pouquinho agora aqui para Franca, né? Você esteve para a capital, e aí o que trouxe Cristóvão a Franca, né? Porque Franca. Capital, quem está na capital não se imagina interior, né? Já chegou na capital, é o auge. O que trouxe você a Franca? Dá um livro, viu, Joel? Realmente. Dá um livro, mas é um viu, bom Josué? livro. É um bom livro. Ao chegar em São Paulo, eu cheguei no mês de junho. Foi muito bom. Eu cheguei aqui com uma bermuda da Quicksilver, uma camiseta da Ciclone, um chinelo havaiano. Em São Paulo fazia naquela época 4 graus. Eu vinha do Nordeste, da Bahia, solão, e eu cheguei aqui para morar com meu irmão. Então foi interessante essa época, né? Que eu nunca tinha visto um frio desse na minha vida, né? E comecei a morar com meu irmão, e automaticamente a vida de São Paulo é bem diferente, muito corrida. Acorda às 5 da manhã, chega em casa às 8, a gente não está acostumado, né?
E dentro desse processo, o meu irmão trabalhava muito e ele morava de aluguel. Então o que acontece? Como existe um outro contexto familiar, que é papo para uma outra hora, Sem dúvida. Eu fui recebido, mas nem sempre bem aceito como antes, porque existia uma questão familiar que envolveu a vinda desse irmão meu para São Paulo, e a culpa dele ter vindo para São Paulo foi minha. Tivemos um desajuste familiar, uma briga familiar, e dessa briga o povo do passado tinha aquela mania de jogar filho para fora. Não te quero mais. E jogou esse irmão meu para fora. Ele não teve alternativa e teve que vir para São Paulo. Só que tempos depois, o irmão que foi jogado para fora por minha causa, Te acolheu. me acolheu. Olha, Então é uma fase muito marcante, que até me emociona, eu imagino. porque aquelas pessoas que hoje pode ser insignificante para você, ela pode num futuro te acolher como eu fui acolhido e mudar a realidade da sua vida. Então eu tive nessa oportunidade uma lição, principalmente dentro do contexto de família. O máximo que a gente puder fazer para evitar conflitos é importante, mas mesmo se os conflitos existirem, vamos deixar o tempo passar e retomar isso aí, porque a família é o maior patrimônio que a gente tem. E eu só pude receber disso quando um irmão que tinha toda a argumentação para não me receber, ele me acolher e cuidar de mim. Então, a princípio, foi isso que aconteceu. Porém, com o tempo, eu fui trabalhar fora em Osasco, ali, propriamente falando, em Comandante Sampaio, e nessa ocasião, o que aconteceu? Quando eu retornei, meu irmão tinha mudado do lugar onde ele estava. Oxe! Meu embora. pai. Por isso que eu abordei o contexto, porque até hoje eu tenho essa dúvida. Ele não me achou e precisou mudar, ou mudou porque não superou as coisas do passado? É uma coisa que eu tenho dúvida até hoje. É uma incógnita. É uma incógnita, mas eu estou muito bem com meu irmão. Mas como faz parte da minha trajetória de vida, eu acho importante isso ser trabalhado. Sem dúvida. Então foi dentro desse contexto que eu tive que me virar sozinho. A época era orelhão, tinha ficha, essas coisas. Lá em casa, na Bahia, não tinha telefone, eu perdi o contato. Eu fiquei 2 anos em São Paulo me virando sozinho, com 16 anos de idade. Para a família eu havia morrido, porque eu abracei a fé, só que com 30 dias eu vim para São Paulo. Então ninguém acreditava na transformação. Ele acreditava no Cristóvão do passado. E o Cristóvão do passado, dentro em São Paulo, teria vida curta. Como a vida curta é em qualquer lugar, mas em São Paulo pior. Então durante 2 anos eu fui dado como morto para meus familiares. Que loucura. Mas foi nesse processo de transformação e de mudança em que eu conheci uma família que me acolheu e eu passei a morar de favor, porque a família da fé me acolheu. Eu nunca tinha visto aquele pessoal, mas eu morei de favor no alojamento onde eu trabalhava, e por conta dessa situação, posteriormente eu conheci essa família, que essa família tinha parentes em Franca. Eu vim visitar Franca, gostei da cidade, e a partir daí surge a minha trajetória na cidade de Franca. Olha, isso é maravilhoso. Pessoal, a gente vai adentrar agora, por conta realmente do tempo, vamos adentrar um pouquinho mais sobre o exercício já de você aqui em Franca, porque se a gente for abordar realmente tudo, a gente não vai conseguir dentro do tempo compilar tudo. Mas vamos falar um pouquinho agora, pastor Cristóvão. Eu creio que eu particularmente já fui edificado pelo que você contou aqui. Realmente eu não sabia de forma tão ampla assim, só pelas suas ministrações que você sempre contava, os seus testemunhos de forma breve na palavra, né? Mas vamos falar um pouquinho agora sobre os desafios que você enfrentou em Franca, né? Principalmente assumindo, né, um dos maiores eventos evangélicos de Franca, que é o Comadef. A gente sabe que já está aí para o seu 45º ano já, né? 45 anos, é um evento tombado. E à frente dele já aproximadamente quantos anos exatamente? Para a gente não equivocar aqui. Mês de junho agora, 13 anos consecutivos. 13 anos consecutivos. 13 anos consecutivos. Nossa, é muito tempo. São muitas edições. Você não tinha nem 30 anos então quando assumiu o Comadef? Eu assumi bem novinho, Novo. né? Eu assumi bem novinho. Tive aí essa oportunidade de assumir esse trabalho, né? E já aproveitando o feedback da pergunta do Josuel, eu na trajetória cristã fui desenvolvendo, estudando, fazendo cursos teológicos, me formei, e a partir da formação eu fui avançando na formação até me tornar pastor.
Mas quando eu assumi o Comadef, eu ainda não era pastor. Eu estava no estágio de formação, que é uma coisa também que não acontece todos os dias. Porque o Comadef, ele é o maior evento cristão, não religioso, porque tem o Hallel, que é o maior da América Latina, mas o maior evento religioso cristão da cidade. E essa oportunidade surgiu para mim, a princípio, trabalhando como líder. Primeiro eu tive a oportunidade de trabalhar como líder de jovem. Liderei 7 jovens, fiz um bom trabalho. Depois recebi um grupo de 30. Posteriormente um grupo de 60 e fui convidado para tomar conta dos jovens gerais do campo. Na época, aproximadamente 2.000 jovens. Então o líder de jovem, ele cuidava da parte litúrgica do Comadef. Como canta, como prega, a orquestra, os músicos. Então eu passei, Joel, por esse aprendizado, por essa escola, mas eu não cuidava da logística, da captação, da imagem, das parcerias, mas o trabalho ele foi ganhando um volume tão grande, eu abracei com tanta força, com tanto carinho essa oportunidade, que com o tempo eu também tive a oportunidade de coordenar na sua integralidade este projeto que é o Comadef, que esse ano ele está em 45ª edição e eu passarei há 13 anos consecutivos à frente desse trabalho. Todo mundo conhece o Comadef, né? É famoso e por bons resultados também, mas a gente sabe do tamanho do Comadef, que é grande, mas fala um pouco dos números do Comadef. O Comadef hoje, ele, desde o ano de 2000, ele é realizado no ginásio poliesportivo Pedro Cão. Por que ele é realizado lá? Ele iniciou sendo realizado num espaço para 300 pessoas. Veio evoluindo, ele já aconteceu no porão da igreja, hein? Ali, ele já aconteceu no porão da igreja. Quem será que lembra dessa, hein? Pois é. Depois ele foi para o ginásio Mário Delia, né? E ali ganhou uma proporção um pouquinho maior. Depois ele foi desenvolvendo e foi para Francal. Só para quem não sabe, Mário Delia é? Mário Delia é uma escola, Mário Delia, e ela tem um pátio bem avantajado, né? Que eles usam para eventos um pouquinho maiores, e ali a escola Mário Delias em Franca começou a pegar esse upgrade, né? Esse crescimento do Comadef. Comportava mais gente. Porém, com um ano já não comportava mais. Aí ele foi para Francal, que é próximo ao ginásio poliesportivo. Com um ano já não comportou mais. Aí no ano de 2000, ele é realizado pela primeira vez no ginásio poliesportivo Pedro Cão, tendo ali a capacidade total daquele espaço contemplada. Então, conforme o alvará de bombeiro permite a utilização do espaço, é a lotação máxima. Então, hoje eu posso dizer assim que o Comadef é um evento que ele comporta aí entre 15 e 20 mil pessoas nos seus dias de realização. É muita gente, né? E você tem alguma coisa específica? Não, pode continuar. Então eu quero saber o que o Comadef desse ano reserva para quem for participar, assistir, acompanhar os dias de Comadef. O Comadef esse ano ele traz uma releitura muito importante, Joel. Por quê? Porque o último que nós realizamos foi em 2019, lá no ginásio. Aí veio a pandemia, todo aquele choque de realidade e infelizmente a gente não conseguimos realizar. Retomamos no ano de 2022, mas como ainda havia as restrições, não foi possível realizar no ginásio. Então nós realizamos uma edição especial para não deixar que ficasse mais um ano sem acontecer, para um público reduzido, entre 1.200 e 1.500 pessoas, que na verdade não compõe nem o nosso público jovem. Sendo que o Comadef, ele é um evento que ele atrai crianças, adolescentes, jovens, senhoras, família como todo. Ele tem a gestão dos jovens, mas ele é um evento aberto para todo, é um evento muito misto. Quando teve esse choque em 2022, em que as pessoas não puderam participar, apenas um público direcionado, isso gerou uma expectativa muito grande. Então esse retorno das atividades para o público em geral é a cereja do bolo para esse ano. Até maior do que as atrações que irão vir, viu? Olha que beleza, é a vibe que muito boa. É a áurea, né? Aproveitando
o que você colocou da pandemia, acho que talvez seria interessante a gente pontuar isso para as pessoas também entenderem que houve muitas mudanças pós-pandemia, né? Para o Comadef, houve muitas mudanças para agora? Relacionado a essa edição em específica, sim. Essa pandemia trouxe muitas lições, aprendizados e percas, e uma delas são as readequações de público. Então, embora não temos mais restrições, sim, mas devemos ainda manter a questão do cuidado. Sem dúvida. Então, estamos organizando aí todas as questões junto à prefeitura, junto ao corpo de bombeiro, os alvarás de licença. Estamos trabalhando 100% dentro das leis que o município e que o estado pede para a realização deste evento neste local, que é um espaço público, mas que é naturalmente utilizado para esporte. Então, para que a gente possa usar ali, existe toda uma adequação técnica e nós temos uma equipe muito boa trabalhando para isso. Não tenho dúvida disso, porque até a gente aqui nos bastidores recebeu uma consultoria grátis dele aqui. Mas eu acho que seria interessante também nós abordarmos aqui, Cristóvão, algo que eu acho que seria prático para os jovens, talvez entenderem isso. Que você falou, na pandemia foi um momento difícil, a gente via que muitos líderes estavam fazendo seus trabalhos de forma bem intensa, principalmente na Comadef, e aí vem o revés de você não conseguir mais trabalhar os jovens que realmente precisam de um movimento sempre contínuo para você conseguir estar com eles próximos. Para você, assim, hoje, o que você vê na sua leitura, na sua visão como líder geral, em Franca, os jovens, você vê eles assim, o que eles mais carecem? Porque a gente vê que o Comadef é um evento que atrai eles, mas o que você acha que para eles atualmente eles precisam mais se voltar? Porque muitos falam assim, mas a gente vai para um movimento. O Comadef não é um movimento, é um trabalho que se desenrola do ano passado para o ano seguinte. Mas os jovens não entendem esse preparo, não entendem isso. E às vezes chega realmente, igual o Joel falou, na vibe. Como fazer os jovens se manterem nessa vibe? Essa pergunta é muito importante, viu, Josué e Joelma? Primeiro porque a pandemia exigiu de todos os líderes e em todas as esferas um preparo que ninguém tinha. Então, você pegar um público que está acostumado a ir e vir o tempo inteiro, 24 horas por dia, você parar ele, você dizer que ele não pode vir para a igreja, que ele não pode vir para o culto, que ele não deve circular. Eu sofri uma pressão muito grande. Abre, fecha, fecha, abre, libera 30%, não, libera 10%, libera 20%. Isso foi muito difícil. E por conta desse contexto, infelizmente, muitos jovens abandonaram a fé, Joelma. E trilharam para outros caminhos, porque embora as restrições existiam e eram verdadeiras, a igreja foi responsável em obedecer às leis direcionadas da saúde, mas infelizmente os outros caminhos não. Então a porta da igreja estava fechada, mas outras portas estavam abertas e nós perdemos muitos jovens, inclusive para droga, para outros caminhos que não eram justos. Então, o que eles estão querendo hoje de verdade? Quando você falou, como a Comadef voltou, o jovem quer se unir. Eles querem estar junto. Eles querem ver amigo que eles não viam. Eles querem receber as caravanas de fora. Porque, para quem não sabe, é caravana de Brodowski, São José da Bela Vista, de Ribeirão Corrente. Ribeirão está vindo com 500 jovens. Então, você imagina a cabeça do jovem. Vou até brincar aqui agora, né? Você que é solteiro, que não achou a sua preparada aqui em Franca, Ribeirão está trazendo 500 jovens, viu? E 70% do público é feminino, hein? As mulheres estão dominando, viu, Joel? Eu não sabia que o Cristóvão era casamenteiro, gente. Só não vai falar para os caras que querem inventar de fazer rolezinho, né? O Comadef não é rolezinho. Então, assim, o Comadef, ele proporciona isso. O jovem, ele quer interagir. O jovem, ele quer estar junto, ele quer abraçar, ele quer tocar, ele quer conversar. Então, como eu disse, por incrível que pareça, um evento que o layout de cantores e pregadores sempre foi o carro-chefe, ainda que estejamos preparando melhor, está perdendo espaço, porque quando você conversa com o jovem, eles falam, não vejo a hora de receber aquele jovem daquela cidade, daquela região, eu não vejo a hora da gente estar junto. Então, na realidade, se tivesse que falar hoje, o que o Comadef desse ano, ele representa? Ele representa união, integração e ressocialização entre os pares. Para a gente ir para os momentos finais aqui, vamos falar um pouquinho, concentrar na verdade sobre os convidados, a estrutura que você preparou para esse ano, né, com a sua equipe. Mas antes queria só amarrar uma coisa aqui que talvez as pessoas não entendam.
E eu vi muito isso de uma forma, eu gosto de ficar um pouquinho de escanteio, que a gente consegue observar por um outro ângulo. Na edição do ano passado, muita gente ficou se questionando, porque a gente sabe que hoje a opinião pública ela quer estar sempre presente em tudo, mas não quer conhecer de fato como as coisas acontecem. E a gente vê como o Comadef hoje é uma proporção grande em termos de mídias sociais, né? No ano passado a gente viu que a opinião pública questionou muito sobre as questões de camiseta, porque não poderia participar e não entendia os motivos. Em relação a hoje, você vê que a opinião pública ela interfere muito ou mais não tem tanta essa questão sobre o formato e o layout do Comadef? Porque muitas pessoas falam assim, igual o jovem, nossa, eu queria ver aquele cara, nossa, eu queria aquele cantor, nossa, eu queria isso, mas não entende que ali precisa ser uma coisa formada em conjunto e que tem, vamos dizer, uma diretriz a ser respeitada e a ser seguida, né, pastor? Assim como tudo na vida, existe a questão da logística. Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente precisa planejar. Existe um texto bíblico que diz assim, qual construtor que querendo fazer um edifício não senta antes para poder montar os cálculos para acontecer de iniciar e não fazer, e aqueles que estão de fora disse, ele não conseguiu. Na tradução, o Comadef ele precisa de uma logística como cada um deles, logística de voos, logística de montadores, só de equipe de segurança, Josué e Joelma, são quase 100 seguranças. Nossa. São quase 100 seguranças para um evento em que, graças a Deus, ninguém nunca quebrou uma unha. A gente diz o seguinte, é igual seguro, ninguém gosta de pagar, mas todos aqueles que perdem o seu imóvel choram o resto da vida dizendo, por que eu não tinha um seguro lá? Então a estrutura... Paga para não usar mesmo. Paga para não usar, essa é a palavra correta, a gente paga para não usar, mas paga. Existe uma estrutura de segurança, existe uma estrutura de caravanas, de ônibus, de montagens. Especificamente 2022 foi uma estratégia. Todo mundo querendo vir no Comadef. Como é que a gente faria o filtro? Nós colocamos pessoal, só vai estar no Comadef quem tiver a camiseta. Então os menos instruídos achavam que era uma estratégia de marketing de venda. Mas na realidade o dinheiro da camiseta custaria pagar 1% do evento. Na realidade foi um filtro, porque todo mundo perguntava aonde eu compro e nós dizíamos onde comprava, ou seja, nós somos em todas as nossas congregações, abrimos a venda apenas para o público-alvo e quando se encerrou a gente simplesmente dizia, olha, não tem como vir no Comadef porque você não tem a camiseta. Mas a camiseta não foi aberta para todos, foi aberta para o nosso público-alvo. Então a camiseta era um filtro. Imagine você com 3.000 jovens tendo que colocar num lugar que só cabe 1.500 e abrir a camiseta para todos. Todo mundo queria vir. Então poderia ser que quando chegasse lá as pessoas iriam olhar o público e iriam dizer, mas você não é jovem, você não é da mocidade, essa criancinha não é da mocidade, tirou o direito do outro filho vir. Então a estratégia da camiseta em 2022 foi simplesmente um filtro baseado nas ordenanças da pandemia, certo? Porém, para 2023, a gente ainda continua com as questões da camiseta, porque é sempre separado um local para o nosso coral. Inclusive, Joelma, nós temos um coral de 1.500 vozes. Nossa, olha isso. Que lindeza. Uma orquestra de 100 músicos. Esse ano vamos tocar mais reduzido, com 50 músicos. Então, imagina que coisa bonita você ter ali no meio de todos um público diferenciado. O impacto visual para o jovem que gosta de ser diferente. Quando ele coloca a camiseta, ele estufa o peito assim, ele sente, eu sou especial, eu sou diferente, sabe? Então tudo isso acaba ajudando um pouquinho financeiramente, sim, mas na realidade é uma releitura para a gente centralizar o nosso coral e diferenciar de outros. Porque quando a gente vai levantar para cantar, tem todo um preparo antes. Então se estiver junto com a gente, aquelas pessoas que não participaram desse treinamento, ela pode prejudicar a qualidade técnica da música de adoração ao Senhor. Sim. Então a camiseta é aberta para todos, mas esse ano principalmente para o público jovem ter um lugar específico para ele se assentar. Então essa questão da camiseta é fator vencido, não tem problema, está tudo resolvido. Falando em camiseta, já aproveitando a deixa, já está no 3º lote a venda, né? É isso aí. Então quem quer camiseta, a distribuição está
vamos dizer, a rodo ainda. Vai até quando, inclusive, pastor Cristóvão, as vendas? A última distribuição nossa é no último final de semana de março. Não me recordo a data específica. Eu acredito que é o dia 26. Último dia, você fala? Isso, último domingo. Último domingo, 26, isso mesmo. Dia 26. Então, o último lote nós entregamos no dia 26. Existe, inclusive, viu, Josué, uma demanda que aí eu preciso aprender mais de logística, porque os filhos querem a camiseta, mas os pais também querem. E aí eu sou assim, pressionado a não abrir camiseta para os pais. Só que, por exemplo, eu uso camiseta, a minha esposa usa camiseta, os meus filhos jovens, adolescentes e o de 3 aninhos usa camiseta. E quando eu chego lá, que a gente vai tirar foto, aquela camisa bonita, tudo legal. Então esse ano está aberto para todos. Ela vai ser uma camisa azul, bem clarinho, né? E ela vem com a tag assim, geração de improváveis. Ó, para você aí, a Ana Clara vai colocar aí para você conferir aí, ó. Confira só. Essa camiseta que traz como temática geração de improvável, ela tem um objetivo, Josué. Por quê? A Bíblia diz em 1 Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. E ele tinha um objetivo, para que quando aquelas coisas que são fracas chegassem em posição de fortaleza, aquelas coisas que para o mundo são loucura, chegar em condições de grandeza, ninguém diga, foi pela capacidade do Josué, foi pela faculdade dele, foi pelo treinamento dele. Não, Deus escolheu pessoas que ninguém escolheria. Deus apostou em pessoas em que ninguém apostaria, Joelma. E quando Deus eleva essas pessoas têm que ter ciência de que foi Deus que as elevou. Porque assim como eu tive essa história triste da minha família, cheguei hoje a uma condição um pouquinho mais confortável. Quando eu olho para a minha história, eu lembro que não foi eu. Eu lembro que quando Deus me escolheu, eu era pobre, eu era perdido, eu era pecador, eu estava em estado de miséria e ninguém sabia mais o que fazer comigo. Mas Deus escolheu aquilo que ninguém escolhia e trouxe. E hoje me colocou dentro da sociedade em lugar de destaque. Mas o destaque não é o que eu represento, o destaque é o que eu sou. Um pai de família, um esposo, uma pessoa que hoje sabe respeitar a religião do outro, a religião do próximo, a escolha de cada um. E quem olha para mim hoje tem dificuldade de acreditar do meu ontem. Quando eu falo do meu ontem, ninguém acredita do meu hoje. Aí a pessoa pergunta, qual foi o caminho que você chegou até aqui? Eu contei na minha história, mas se alguém dissesse qual é a receita do bolo, eu dizia, foi Deus, porque Deus apostou em quem ninguém apostaria. Por isso a temática desse ano é geração, uma geração de pessoas que tinham tudo para dar errado, mas quando escolheram Deus, deram certo. São os improváveis de 2023. Tá aqui um improvável na nossa frente. Agora, além da camiseta, tem outra forma de participar? Tem convite à venda? Como que é? Quem não conhece, quer conhecer o Comadef, faz como? Procura onde? Dá aí os contatos, as redes sociais. Perfeita essa colocação. O Comadef ele é aberto a todos. Então não tem bilheteria, não tem reserva antecipada. É um evento para todas as classes sociais e para todas as pessoas que professam a sua religião, independente de quais sejam. Por exemplo, a minha família, parte dela hoje é evangélica, parte dela não. Eu já tive irmãos meus que eram do candomblé, que eram espírita, tenho amigos que são espíritas kardecistas, eu tenho outras pessoas que são da católicas. O vínculo social ele existe independente de religião. E eu convido todo mundo. E por eu ter essa abertura, é um evento organizado por um cunho religioso, mas ele é aberto a todos, independente da sua etnia, da sua crença, aberto, literalmente gratuito para todos. Bom saber. E os dias e horários do Comadef? Esse ano ele vai ocorrer do dia 6 a 8 de abril, 6, 7 e 8, lá no ginásio poliesportivo, lá no Pedrocão. As 2 manhãs são 2 reuniões matutinas. Elas se realizam no templo sede, a partir das 9 horas. Então, por exemplo, quinta-noite ele abre no ginásio, a partir das 19 horas e 30 minutos. Sexta de manhã
ele ocorre a partir das 9. Sábado à noite ele começa às 18 horas, aí ele melhora um pouquinho. Sábado pela manhã retorna para General Osório 555, das 9 às 12, e encerra à noite no ginásio poliesportivo, das 18 às 22 horas, que é a permissão que a gente tem com o alvará e a nossa documentação para uso daquele espaço. Só uma coisinha, domingo de manhã que é na General Osório, né? Sexta de manhã, que é o feriado da Semana Santa. Isso. E sábado de manhã, tá? Perdão, se houve uma falha na minha fala, sexta de manhã e sábado de manhã. Quinta, sexta e sábado à noite no Templo Centro. Ah, perfeito. Eu que entendi mal. Vamos fazer uma divulgação bem ampla agora para os convidados, que eu acho que muita gente está perguntando quem são os convidados, né? Você vai falando e a Ana Clara vai colocando em cima aí cada um agora. Pode falar. É isso aí. Pois bem, na abertura nós vamos ter o pastor Elias Torralbo. Quem é o pastor Elias Torralbo? No dia 6, né? No dia 6. Na abertura. O pastor Elias Torralbo hoje, ele é mestre em teologia, né? Ele também é o diretor executivo da FAESP, a Faculdade Teológica do Estado de São Paulo. Também é pastor presidente de um campo bem vasto, com mais de 10 mil membros, e também palestrante. Então, além de todo esse know-how, ele vai estar conosco neste dia, fazendo a abertura deste grande evento, na quinta-feira. Não, quem não foi no Comadef ano passado, não esquece quem é Elias Torralbo, não tem como. Ele tem um dom diferenciado na interpretação das Escrituras. Verdade. Ele vê o que quase ninguém vê e consegue aplicar de uma forma que cativa e acaba trazendo um retorno muito positivo. Na sexta-feira nós vamos estar com o pastor Cláudio Gama. O pastor Cláudio Gama, além de ser pastor, Joel, de uma grande igreja, ele na nossa linguagem é itinerante. Ele atende o Brasil e o mundo. Ele está ministrando nos principais congressos que houve no Brasil. Hoje nós temos, assim, entre aspas, o top 10, né? São os 10 maiores eventos do Brasil. O MADEB, o MADEGO, o MADECRE. São eventos para 20, 30, 40 mil pessoas. Então o pastor Cláudio Gama, ele foi convidado especial de todas essas grandes edições, que normalmente acontecem no período do feriado do Carnaval. E também estará atendendo o congresso na cidade de Franca. Então, além dele ter todo esse know-how como pregador, como orador, é uma figura que já esteve presente nos maiores eventos religiosos do Brasil. Então é uma honra para nós também, na sexta-feira, receber o pastor Cláudio Gama. É um conferencista internacional, então. É um conferencista internacional. Maravilha. E no sábado nós vamos receber o pastor Júnior, que traz como codinome Júnior Trovão. Aí algumas pessoas imaginam. Se a voz do Cristóvão já faz aqui às vezes a mesa dar um grave, você imagina ele. Por esse nome dá para ter uma ideia. Parece ser um codinome engraçado, mas é justamente isso. Quando as pessoas o ouvem falar, nossa misericórdia, sua voz parece um trovão. E como existem vários palestrantes que têm com o nome Júnior, pastor Júnior, Júnior de A, Júnior de B, Júnior de C, aí o pessoal perguntava, mas quem que é esse Júnior que vai estar aí? Eu falava, é aquele que tem uma voz de trovão. Pronto. Aí pegou o codinome, pastor Júnior Trovão. Ele hoje, a nível de rede social, ele está entre os 5 maiores influenciadores do Brasil no segmento. São milhões de seguidores, aonde ele vai, além de levar uma palavra de Deus, além de levar uma mensagem da cruz, além de ter uma mensagem confrontante, que é aquilo que a juventude não gosta, mas é necessário. Nós temos que ser confrontados com os nossos medos, temos que ser confrontados com as nossas ações, temos que ser confrontados com os compromissos da vida. Então a gente procura fazer uma releitura onde nós temos uma pessoa técnica, onde nós temos uma pessoa equilibrada e onde nós temos uma pessoa do confronto, para poder demonstrar que todas essas áreas estão inseridas na vida. Nem tudo é festa, nem tudo é flores e nem todas as estações elas são primavera e verão. O outono vem na vida de todos e o inverno chega. Então a gente está montando esse combo e trazendo para o encerramento o pastor Júnior Trovão,
que tem todas essas qualificações que falei, e existe uma expectativa gigantesca do pessoal da região em poder estar presente neste dia, porque embora tenha todos esses atributos de confronto, a linguagem dele é completamente jovial. Então será uma das noites bem mais esperadas desse trabalho. E para finalizar, quem vai estar conosco no louvor, né? Que a gente sabe que a Joelma, não sei se ela conhece por inteiro, Joelma, mas a Assembleia no quesito louvor e técnica é imbatível. Não, isso é excepcional. A técnica deles, enquanto não ficar 100%, não vai. Hoje nós temos um trio em ascensão. Nós temos uma dinâmica assim muito inteligente, por sinal. Nós sempre trazemos aqueles cantores que já estão renomados na música gospel, que cantam no Raul Gil, que cantam nos projetos que já existem de cunho nacional, que cantam no Festival Promessa, que inclusive foi um evento criado por uma emissora de TV. Mas a gente também aposta naqueles que estão na nascente. Sabe quando a gente olha e fala, vai estourar? Então a gente já pega ali, porque depois que estourou é difícil trazer, viu? Depois que estourou é difícil. Eu concordo. E existe um trio hoje, são 3 irmãos, é chamado Trio Januário. É só buscar a rede social deles, você vai ver. Esses moços estão em ascensão. Inclusive vão estar fazendo o lançamento oficial do álbum deles aqui no Comadef. Então o Trio Januário, ele tem uma perfeição, uma adequação, uma sintonia entre as vozes que é fantástica. Estiveram conosco em janeiro, a mocidade gostou e era para ser só em janeiro. Acabou o evento, começaram a gritar o nome deles e bater palma. Pronto. O público mandou. O público mandou, aí não teve jeito. Aí nós estamos trazendo o Trio Januário para esta programação. Teremos também aqui a cantora Elisa Mídia, que é o novo fenômeno da música gospel que está nascendo. Ela é da cidade de Biraci, vizinha aqui, mas congrega conosco ali no Templo Sede da cidade de Franca. Recentemente esteve na maior vigília do Brasil para 7.000 pessoas. Então ela está cantando no Brasil inteiro e nada mais justo. Se ela está cantando no Brasil inteiro, por que ela não vai estar presente nesse evento? Sem dúvida. Então nós temos a Elisa Mira, que é prata da casa, que está fazendo um trabalho muito lindo. Nós temos o Trio Januário. Agora tem mais um cantorzinho que eu não vou poder dar esse spoiler agora, viu? Vocês me perdoem. Essa é a surpresa, é a cerejinha que a gente vai colocar no bolo ali. Tem que ter. Mas não tenha dúvida que a gente vai estar divulgando aqui, claro, quando essa informação sair em primeira mão. E estamos aqui encerrando já quase praticamente. Para vocês que talvez achou um pouco delongado, não tinha como não delongar. Na verdade, a gente gostaria de estender mais, mas a abordagem hoje era justamente sobre a vida, trajetória do pastor Cristóvão, líder do Comadef há 13 anos, líder também da Umadef. Inclusive, nós não falamos, mas a Joelma gosta de números, eu também gosto de números. Quantas mocidades você lidera atualmente, Franca? Se a gente for particionar ela, são 56 mocidades diretamente falando. Então essas 56 mocidades, uma média de 3 líderes por congregação. Eu lidero diretamente aproximadamente entre líder e regente 300 líderes diretos, aproximadamente 3.000 jovens, que passa aquela transição de adolescente para jovem, mas nesse evento eles estão todos juntos. Vai falar pro meu filho de 11 anos que ele não é mocidade, que ele não é jovem. Ele não acredita, não. Caça um problema em casa. Vai falar pro meu menino de 15 anos com 1,92 m que ele só pode ser considerado jovem com 16 anos. Então, levando essa tônica, aproximadamente 3.000 jovens é o que a gente trabalha diretamente como líder de jovem. É um exército. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente não tem dúvida de que esse Comadef, essa edição, ela tem algo além só do que da estrutura. Ela tem o espiritual, que a gente não consegue dimensionar, porque é Deus que faz. É isso aí. E eu não tenho dúvida que o que Deus tem para fazer nesse ano, através do Comadef e em Franca, é algo extraordinário. É algo extraordinário, eu creio nisso. Eu acredito. Oramos para que o seu trabalho continue cada vez com essa excelência, esse ímpeto, essa dedicação que você sempre demonstrou, sempre deixou para nós muito claro que se você quer realmente alcançar algo, você tem que arregaçar as mangas, saber que muita gente não vai reconhecer, mas que você faz não para as pessoas, é para Deus. É isso aí. Amém? Quer pontuar alguma coisa finalmente aqui, Joel? Agradecer a sua presença, agradecer o convite, José, para estar aqui com vocês nesse bate-papo. Eu
acompanho o Comadef há muitos anos, porque eu sou jornalista em Franca há mais de 20 anos, já cobri o Comadef, mas acho que eu nunca tinha visto ele por dentro. Então eu te agradeço a oportunidade de ver os bastidores, conhecer um pouco desse evento tão grande, tão querido, do francano. É como você falou, ele é um evento para todo o público. E estou feliz de poder ter contado aqui um pouquinho para os nossos internautas aqui da Estação Gospel, do Portal Folha de Franca, um pouco da sua história, um pouco da história do Comadef. E eu vou ter que rever o que eu falei lá no começo, que eu falei assim, não, meia hora, 1 hora é muito tempo. Não foi. Passou muito rapidinho, ficou muita coisa para a gente conversar. Espero que logo possamos nos reunir novamente e você contar essas boas histórias. Além de, bom, pastor, você é um grande contador de histórias, pessoal. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigado, Joelma. Obrigado, Josué. De fato, para mim é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui na Folha de Franca, na Estação Gospel, participando, né, deste bate-papo tão legal, um pouquinho constrangido, porque sei da minha pequenez, estou diante aqui de um dos maiores fenômenos jornalísticos. Então, eu sei que vocês estão acostumados aí a lidar com pessoas de um calibre um pouquinho maior, mas muito obrigado por abrir esse espaço para nós, a gente poder contar um pouquinho da nossa história. Josué é um amigo, obrigado pelo carinho. Quero agradecer a Ana também aqui da técnica, viu, Ana? A Ana é 10, a Ana vai ajudar a gente aí, viu? Aquilo que a gente aqui foi faltoso, ela vai ajudar a gente. Obrigado. E eu queria só fazer a releitura do Comadef. Vamos lá. O que é uma releitura? O Comadef, ele é a coroação de todos os trabalhos realizados pela instituição Assembleia de Deus, coordenado pelo jovem, mas ele é a festa da igreja. A gente vem coroar os trabalhos de 12 meses em assistência social que a gente faz, porque nós atendemos 600 famílias com cesta básica por mês. Então, o Comadef vem coroar isso. Nós atendemos o necessitado, aquele que está drogado, com uma casa de recuperação, que investimos mais de 30 mil reais mês em pessoas, em vidas que foram recuperadas. O trabalho social que é feito também na captação de recursos para poder auxiliar aquela pessoa que não tem uma cama, não tem um colchão, não tem um botijão de gás, o necessitado que chega. Então, a gente vai fazendo todo esse trabalho social durante todo o ano, além do trabalho espiritual, e quando o Comadef chega, a gente agradece a Deus por ter dado-nos a oportunidade de investir tanto em vidas, de investir tanto em pessoas. Então, o Comadef não é apenas uma festa para jovem, ele é a festa da igreja, em agradecimento a Deus por esse momento tão especial que a gente faz no social. Maravilha. E a gente vê isso de forma muito evidente, porque se o público sempre se mantém ano após ano, mesmo com pandemia ou sem pandemia, isso dá claro que é algo que é semeado, né? Algo que é só realizado como se fosse um estouro. E a gente fica muito contente com isso. Agradeço a Joelma também por ter atendido ao meu pedido, estar aqui me ajudando. Fui mais do que auxiliado aqui hoje, fiquei até completamente desnecessário. Já é jornalista, fica aqui fazendo média, achando que precisa de ajuda aqui, nada, conduziu muito bem, José. Agradeço a você mesmo de antemão. Se bem que entrevistar gente boa é fácil, né? Não, sem dúvida. Você solta ali, ó. Acabou. E a gente ficou aqui por mais de 1 hora, mas realmente foi um formato de podcast mesmo, então não tem problema algum. Quem está acostumado a assistir podcast sabia que eu apresentava um podcast, eu tive que parar inclusive com o meu para focar nas minhas questões pessoais, mas isso aqui é muito válido, porque para você que vai se inteirar do Comadef, não tem oportunidade melhor do que essa. A gente poderia fazer ao vivo, mas o ao vivo a gente não ia conseguir fazer em 1 hora de jeito nenhum. Mas para você aí ficar as datas, vamos frisar aqui, 6, 7 e 8 de abril, às 19h30 ele abre, e depois sexta e sábado no período noturno, das 18 às 22 horas, e no período da manhã, das 9 às 12 horas. Maravilha. Para você que está aí e que não aquisitou ainda a sua camiseta também, que nem eu que tenho que aquisitar a minha, que estou devendo, preciso, vamos deixar para vocês todos os contatos aí na descrição, para que você possa estar buscando. Pode falar os valores aí, pastor Cristóvão? Pode falar. Qual os valores atualmente do terceiro lote aí? Só para não equivocar aqui. Na realidade é R$40,
viu? A gente procura trazer um preço bem acessível, certo. Ele possa deixar uma margem de lucro também, até porque a gente faz algumas doações, então essa margem acaba também suprindo isso, e esse valor é um valor dentro do orçamento que cabe para todo mundo. Já que nós estamos falando de camiseta, pode ser à vista, pode ser no Pix ou parcelado num cartão, quantas vezes você quiser e quanto o Júlio estiver disposto a pagar. Então não é por falta de camiseta que você vai ficar sem no Comadef. É isso aí. Sem dúvida, não tem desculpa mais sobre camiseta. Não. Então a gente agradece a todos, convidamos vocês para não perderem a 45ª edição do Comadef 2023. Agradecemos a vocês, a Estação Gospel vai estar lá presente, fazendo essa cobertura maciça em parceria com a Umadef e o Comadef, e vai ser um evento que não tenho dúvida que vai marcar muitas vidas. Agradecemos a vocês e até mais uma próxima edição aqui do da nossa Estação Gospel.